Começa agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Hoje, aqui, Alex Fonseca com você, eu vou falar de uma coisa muito interessante. Na verdade, é um lançamento aqui na Fábrica de Podcast, que é de mais um canal de podcast com o Teacher Léo Tadeu. Esse cara é muito fera e ele vai dar 10 minutinhos do tempo dele semanalmente para que você aprenda inglês. O nome do programa eu vou falar daqui a pouquinho, depois dessa vinheta aqui, ó. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, Léo, como é que você tá, meu camarada? Tudo bem? Tudo bem, Alex, beleza? Tô bem empolgado, animado com o nosso projeto que tá começando aí. Ah, fantástico, cara. Eu tô vendo esse seu sorrisão aí, já diz tudo, né? Quando a gente gosta do que faz, a gente fica muito empolgado, né? Isso é fantástico. Bom, e como é que é o nome do programa? Chama 10 Minutes of English, 10 minutos de inglês. 10 minutos de inglês, isso aí. Eu não sou muito bom nas minhas pronúncias de inglês. O meu inglês é bem limitado e eu vou contar por que a ideia, né, da criação desse programa, 10 Minutes of English, falei certo? Isso, mais minutes, ou menos. 10 minutes. Tá chegando lá. Tô chegando devagarinho. Pois é. Bom, gente, é o seguinte, a intenção desse programa surgiu porque eu, Alex Fonseca, tenho muita vontade de estudar inglês e assim, o meu inglês é muito limitado. E eu tento, até nós vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre alguns métodos de estudar inglês sozinho, né? Eu ando sem tempo de estudar inglês, então eu pensei assim, vamos criar um canal onde eu mesmo vai editar, né, esses episódios para que eu estude inglês. Aí com isso, de bônus, as pessoas aí, os ouvintes desse canal vão aprender inglês comigo também. E claro que o Teacher Léo vai se divulgar com esse canal também, porque é um cara excelente, cara aí que tá brotando agora aí como professor de inglês, mas já tem um tempinho que ele tá aí, ele vai falar um pouquinho pra gente. Bom, então vamos lá, Léo. Fala aí pra gente, primeiro sobre esse projeto, né? Quando eu te convidei pra ele, o que você pensou? Eu primeiramente pensei que ia ser uma coisa diferente do que eu tô acostumado. Só que a gente foi conversando, você foi me explicando como que funciona e eu achei incrível, porque dentro da minha experiência como professor, eu percebi que tem muita gente que quer sim estudar o inglês, muita gente que quer aprender, realmente falta tempo, às vezes falta animação de ir para a escola, e eu pensei, por que não? A gente aprendeu inglês escutando dentro de casa, fazendo as coisas que a gente faz no dia a dia e com isso escutando ao mesmo tempo. Eu achei uma ideia ótima, fiquei super empolgado. E acho que tem tudo para dar certo. Com certeza. E são pequenas pílulas, né, que até pode, assim, ser um gatilho, né, para alguém começar e de repente ou não, até para continuar com esses 10 minutinhos semanais e de fato, né, no final das contas aprender. Não vou falar que vai ficar fluente no inglês, mas vai saber se virar, né, em vários momentos aí, né? Com certeza. Ô, Léo, fala um pouquinho da sua formação, desde quando que você estuda inglês? É claro que isso é eterno, né? Professor não pode parar, né? E fala um pouco aí dessa sua formação, dos certificados que você tem de inglês e tudo mais. Eu comecei a dar aula de inglês, eu já tinha 18 anos. Eu estudo, na verdade, desde os 10. Quando eu completei 18 anos, eu fui convidado a dar aula numa escola aqui. Foi uma experiência fantástica. Eu nunca tinha... Pode falar o nome da escola sem problema. Lá na Red Lion, aqui em Divinópolis mesmo. Da nossa amiga Denise. Isso, da Denise. Ela me deu a oportunidade, ela me chamou. Ela viu em mim uma coisa que eu não tinha visto, sabe? E depois disso, eu comecei a gostar muito, comecei a me dedicar muito. E eu era muito novo, eu tinha começado a minha faculdade de engenharia civil. Eu sou engenheiro civil, mas hoje o meu foco é totalmente o inglês. E eu sou muito grato por ela ter me dado essa oportunidade. E eu descobri que inglês é o que eu realmente gosto, é o que eu amo e que eu quero fazer pro resto da vida. Então já vai fazer quase 5 anos que eu tô na área, que eu tô na área do inglês, que eu sou professor. Eu fiz 2 provas, né? A primeira prova que eu fiz, eu consegui o certificado, que no caso era de Upper Intermediate.
aqui no Brasil. Depois eu fui para Inglaterra. Quando eu fui para Inglaterra, eu consegui o certificado lá na Wimbledon School of English, que é o certificado Advanced Plus, né? O primeiro nível depois do avançado. Tá. E quais são as diferenças desses certificados, né? Porque eu sei que esses certificados, eles te dão também algumas regalias lá fora, né? Alguns direitos de estudar, de ter mais facilidade de acesso a uma faculdade fora do país, né? Me fala um pouquinho sobre essas diferenças. Tem vários e vários tipos de certificado. Tem certificado que você faz para realmente te nivelar, por exemplo, só para você saber o seu nível de inglês, independente do resultado que você tiver, você vai sair com certificado para saber o nível que você está. Tem certificado que, por exemplo, se você alcançar tal nível de certificado, você pode receber como se você fosse formado, como se já tivesse uma graduação, né? O que é bem interessante. Às vezes a pessoa está começando agora, o que foi o meu caso, que eu estava começando, tinha 18 anos, era professor, 19, 20, não dá tempo, não tinha formado na faculdade ainda, então quem já tem o certificado já conseguiria receber o salário de como se a pessoa já tivesse sido graduada. E tem também o CELTA, o DELTA, que são certificados que você tem que ficar 1 mês estudando. Era no Canadá, tem no Canadá, se não me engano tem aqui agora no Brasil também. E esses certificados, eles te permitem, né, a dar aula em universidades no mundo inteiro. Que legal. O que é bem interessante, né? E quem administra esses certificados? São universidades? São escolas de inglês certificadas? Isso, são as escolas próprias. É um curso de 1 mês que você compra, né? Você vai lá, você mora, você realmente vive o inglês, e são cursos que vão te ensinar como realmente dar aula. E é uma coisa que a Denise já ensinou muita gente também. A gente aprendeu na Red Lion o que eles realmente aprendem nesse CELTA, no Delta, né? Que é realmente a experiência. Você vive como professor, você tem que criar atividades, enfim. É uma experiência como professor durante 1 mês, aproximadamente. E eles te concedem esse certificado, dependendo dos seus resultados finais. Que legal, cara. Que barato. Agora, me fala um pouco sobre essa questão de estudar sozinho, porque eu sempre pensei nisso, sabe assim? Claro que ter um professor, ir para dentro de sala de aula é diferente, né? A gente cria uma rotina diária, né? A gente vai todos os dias, ou a cada 2 dias, a cada 2 vezes por semana, que seja, né? Para dentro de uma sala de aula é diferente, a gente se força, né, a isso. Quando a gente vai fazer sozinho, tem que ter uma disciplina muito grande, muito forte. Mas eu sei que existem métodos, e eu até conheço pessoas que fizeram esses métodos e deu certo e conseguiram aprender. Fala de alguns métodos sobre como aprender inglês sozinho. Na minha opinião, quando a pessoa quer aprender uma língua nova, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no que a gente gosta, sabe? Existem milhões de métodos de aprender inglês. Leitura é um método muito bom. Escutar música, séries, são métodos excelentes, mas a minha opinião você gosta de ler? Pô, compra um livro em inglês, vai ser muito bom para você. Mas espera aí, eu não gosto de ler livro, mas eu tenho que insistir nisso? Não, você não precisa. Você gosta de quê? Você gosta de ver série? O que você faz? Assiste um episódio de série. Vamos supor, se você não tem um conhecimento muito alto ainda, assiste ele legendado, com legenda em português. Depois, no dia seguinte, assiste o mesmo episódio com legenda em inglês. Por mais que você não entenda tudo, você vai lembrar do que você assistiu no dia seguinte e vai comparar. Poxa, olha aqui, lembrei, aprendi uma palavra. E qualquer palavra, qualquer frase que você aprender já vai ser lucro, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que achar a nossa paixão. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de série, então o que me ajudou particularmente foi muita escrita, assistir série. Eu assisti Friends, que na minha opinião é a melhor série para aprender, 7 vezes, tem 10 temporadas, eu assisti as 10 temporadas 7 vezes cada uma. Então eu acho que a gente tem que encontrar a nossa paixão, entendeu? Uhum. Eu ia te fazer uma pergunta, eu vou até anular ela, porque você já me respondeu. Qual desses métodos você recomendaria? Então, na verdade, você tem que analisar o perfil de cada pessoa, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente faz por obrigação, não sai. Chega uma hora que a gente desanima. É por isso que a gente vê muita gente falando, desanimando de estudar inglês, parando, porque a gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta. E se você consegue achar uma coisa que você gosta nesse meio, você vai empolgar, você vai animar. Entendi. Esse é o segredo. Eu adoro ouvir podcast. Então, pronto. Então esse canal nosso aqui, olha, esse podcast nosso vai ser um sucesso. Tá resolvido, né, cara?
Bom, eu até há um tempo atrás andei pesquisando sobre métodos, né, de aprender inglês sozinho e eu vi sobre leitura, né, que eu achei interessante, mas nem sempre dá para parar, para sentar, para de repente ler um livro. Eu achei mais interessante o método assistindo série e inclusive citaram que essas sitcoms são as melhores séries para você aprender inglês, né? Porque tem uma linguagem mais simples, cotidiana, né? Um bate-papo mais leve, sem palavras muito científicas, né? Até tinha exemplos lá de How I Met Your Mother, do próprio Friends. Só falaram do Big Bang Theory para não pegar ele, porque ele tem umas palavras um pouco diferentes, né? Mas mesmo assim, né? Pode ser interessante. Bom, agora é o seguinte, existem dois tipos de inglês, né? Existe o inglês americano, assim, na verdade existem outros, né? Mas assim, os padrões, né? É o inglês americano e o inglês da Inglaterra. Você acha que é interessante a pessoa, por exemplo, vamos supor que ela vai aprender sozinha. Então ela assistiu uma série americana e assistiu uma série inglesa, por exemplo. Vai ter muita diferença, né? Você acha que vale a pena misturar isso? Ou se ela pegar americano, só americano, até ela pegar uma certa fluência? Ou não? Dá para misturar? Eu, particularmente, eu cresci estudando inglês britânico, né? Então, quando eu ia escutar algo em inglês americano, era tranquilo para mim, porque muita gente acha que o inglês britânico tem a pronúncia mais certinha, então muita gente acha que é mais difícil. Na minha opinião, se você sabe o inglês britânico, se você entende o inglês britânico, você não vai ter dificuldade para entender o inglês americano. Agora, se você estudar o inglês americano, é sempre bacana estar procurando outros meios. Por exemplo, igual você falou, assistir uma série com inglês britânico, existem muitas séries que têm tanto personagens americanos quanto britânicos na mesma série. E eu acho esse tipo de série incrível, porque você consegue ver dentro do mesmo episódio a diferença dos dois, entendeu? Séries como Lucifer, The Good Place, são séries incríveis para isso. E eu acho que é uma boa ideia para a pessoa já ir se familiarizando com os dois, né? Então, mas assim, se eu for para eu escolher, falar assim, eu vou escolher estudar um tipo de inglês a princípio, tá? Eu não quero misturar. Você recomendaria qual, então? Eu recomendaria o americano porque ele é mais usado, né? Até quando a gente vai escutar músicas, é bem mais comum a gente escutar músicas com o inglês americano. A maioria das séries famosas, todas essas que você falou, né? Friends, How I Met Your Mother, são todas americanas. Então, eu acho que seria uma boa se você tiver em mente o que o mundo utiliza mais. Mas tem um lado do que eu te falei também. Eu aprendi o britânico quando eu estava estudando. Então, eu nunca teria dificuldade para entender o americano, né? Eu acho que se você focar somente no americano, pode chegar uma hora que você vai ter um pouco de dificuldade de entender a pronúncia do lado de lá. Entendi. Fantástico, cara. A nossa conversa até tá sendo rápida aqui e eu quero te pedir para você falar um pouco aí do que você tá fazendo hoje, né? Onde você dá aula? Você tem algum curso particular? Você tem algum contato? Você tem Instagram? Fala pra turma aí, pro pessoal te achar, que eu acho que isso é bacana, principalmente que você vai estar aí agora já tá, né? O canal já tá funcionando, gente. Isso, já se você buscar aí no Spotify, já vai encontrar lá 10 minutes ou minutes? Minutes. Minutes of English. Eu tenho que treinar isso aí, tá vendo? Eu tenho que ouvir mais o 10 minutes of English. Perfect, agora foi perfect. Não, é isso. Meu Instagram, eu tenho um Instagram profissional, que é o meu Instagram onde eu posto alguns vídeos, onde eu posto algumas dicas, coisas que vão ser úteis se vocês querem aprender mesmo a língua inglesa, que é Teacher Léo Tadeu. Atualmente eu dou aula na escola que chama Ative, lá na rua São Paulo, aqui em Divinópolis mesmo. Como que chama a escola? Ative. Isso, Ative. Eu dou aula lá, é uma franquia, na verdade, né? Tem no Brasil inteiro. Eu dou aula lá atualmente. Eu também trabalho com a Teacher Débora, que tem um curso no Hotmart. Eu tô ajudando ela a criar o conteúdo, eu crio o conteúdo para ela e ela grava os vídeos com o conteúdo que a gente cria, né? Comigo e com a Yara, que é outra
professor, outro teacher que está ajudando. Então, e eu trabalho também com as minhas aulas particulares, né? Eu tenho vários alunos particulares e é isso. A tendência é crescer, focar bastante nesse podcast também. Então o pessoal te acha no presencial, te acha no online? Acha. Não tá difícil achar o Teacher Léo, não tá difícil. Ele tá fazendo de um pouquinho de tudo. Legal, cara. Ô, Léo, então é isso aí. Tem mais alguma consideração aí? Só queria agradecer mesmo a proposta. Foi uma ideia, assim, genial. Eu tava realmente pensando em algo diferente. No dia que o Gui, né, me mandou a mensagem, eu pensei, gente, eu preciso de uma coisa diferente. O que eu vou fazer para ajudar os outros? Porque a gente não pensa só em reconhecimento, sabe? A maior felicidade do teacher é quando vê que tá conseguindo passar o conteúdo para os outros. Então... Com certeza, Ô, gente, o Gui que ele citou meu filho, tá? Porque eu cheguei pro Gui e falei assim, Gui, me dá uma luz aqui, cara, eu quero criar esse canal e me indica uma pessoa. Claro, eu já conhecia o Léo, mas nesse momento não tinha passado o Léo pela minha cabeça e graças ao Guilherme, meu filho, o Léo tá aí com a gente, firme e forte. Então mas e aí? Encaixou tudo, porque coincidentemente no mesmo dia que o Gui me mandou a mensagem, eu tava procurando uma forma diferente, sabe? Porque uma forma de crescer, uma forma de ajudar os outros a realmente aprender e fazer os alunos gostarem da língua inglesa, né? Que eu acho que o mais importante é isso, a gente aprende quando a gente gosta. Então, eu estava procurando um meio de fazer isso e essa oportunidade apareceu na mesma hora, foi bem legal e estou muito feliz e empolgado de fazer. Ô Léo, surgiu uma pergunta aqui na cabeça antes da gente finalizar. Existe uma faixa etária para aprender inglês? Por exemplo, claro que uma criança vai absorver mais rápido que o cérebro dela tem informação, né? Mas um adulto consegue chegar à fluência aprendendo inglês? Com certeza, com certeza. Independente da sua idade, você precisa de um pouco de dedicação em casa, né? Igual os métodos que a gente falou, assistir uma série, ou ler um livro. Consumir, né, o inglês. Exato, né? Fazer o inglês parte do seu dia, né? Ele tem que ser parte do seu dia, independente do jeito que seja, tem que ser parte. Eu tenho experiência de alunos de mais de 40 anos, 50 anos, já tive aluno de 60 anos. Eu tenho experiência de um aluno de 45 anos, fez 6 meses de aula e foi para os Estados Unidos, sozinho. Falou, Léo, eu vou tentar. Eu falei, vai, te apoio, vai, fala inglês. Então, assim, se o aluno tiver dedicação, sempre vai dar certo, entendeu? Legal, cara, legal. Então tá, então vamos lá, gente. Vocês estão convidados a ouvir o nosso canal aí, 10 Minutes of English. Perfect. Perfect, tá bom. Você é um cara muito do bem, tá pra falar que ficou perfeito. No, but it's perfect. Tá bom. Então falou, Léo. Valeu, cara, muito obrigado. Thank you very much. E a gente se fala aí no nosso canal de podcast. Gente, lembrando a você que a Fábrica de Podcast está aqui para ajudar você a criar o seu canal, tá? Acessa lá afabricadepodcast.com.br, você grava o seu áudio com o seu smartphone, a gente cria as vinhetas, a gente edita, masteriza e de gorjeta eu ainda crio o canal para você. Acessa lá afabricadepodcast.com.br para saber mais e até o próximo episódio. Valeu, gente! Tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.